Sejam bem-vindos a mais um podcast nesta página maravilhosa, meus amores! Hoje é quinta-feira, hoje é dia de a gente fofocar bastante, fofocas que curam. E vocês sabem que eu sempre trago assuntos bem interessantes para a gente fofocar e convidados incríveis. E a convidada de hoje, uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa que eu estava com saudade de bater um papo, fofocar. Ela trouxe um tema que eu achei bem interessante, que é a inteligência emocional para acessar o próximo nível. Então, eu quero que vocês recebam com muito carinho hoje nessa nossa fofoca virtual a psicóloga Silvana Cruz. Seja bem-vinda, minha amiga! Quanta honra, amiga! E também quanta saudade, né? Que a gente está um tempinho sem se ver, sem se encontrar. Mas fiquei muito feliz pelo convite, tá? Gratidão por todo o carinho de sempre. Mesmo à distância, nossos corações estão andando sempre juntas, né? E uma hora ou outra a gente está aqui, fazendo, né, a diferença na vida das pessoas através das nossas experiências, dos nossos conhecimentos. Então, gratidão e parabéns pelo seu momento agora de podcast, né? Fofocas terapêuticas, e eu poder fazer parte, para mim está sendo um grande privilégio, tá? Gratidão, meu amor. Gratidão, é um prazer enorme ter você aqui. Antes de a gente entrar nesse papo super interessante, que eu achei bem interessante esse tempo, e tudo a ver com você, muito a ver com você, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Amiga, não ouvi, perdão. Você falou para eu falar o quê? Será que eu que. Não, foi. Tivemos um Oi. problema técnico, acontece. Eu pedi para você falar um pouquinho sobre quem é você, quem é a Silvana, antes de a gente começar a discutir esse tema propriamente dito. Ah, maravilha. Bom, para falar um pouquinho de mim, né? Já estou aqui falando da terapia em si, já sou uma psicóloga, né? Psicóloga clínica, ajudo pessoas através de treinamentos, eventos, sou líder na Latam, hoje eu treino pessoas também numa grande empresa, né? Numa companhia aérea, já estou lá, vou fazer 19 anos ao total de empresa, agora em março estou caminhando para quase 20 anos já, então muito feliz. Mamãe do Davi agora, uma mamãe realizada, aos 43 anos, mamãezinha do Davi, então, realizando os meus sonhos, incentivando as pessoas também a estruturarem tanto o corpo, mente e espírito para poder realizarem os seus sonhos, acessar de fato os próximos níveis, né? A Pérola, que já participou de movimentos que eu faço nível mundo, né? Não só no Brasil, mas em outros países também. Faço eventos nacionais e internacionais, tanto de palestra quanto de autoestima também, aquela questão que a gente fala das mulheres livres, né? Que tem as habilidades psicológicas, autocontrole, autoconhecimento, autoestima, autocuidado. E também tem um outro evento, Pérola, que eu não sei se você acompanhou, depois que eu fiz, né, o evento Ativando os seus sonhos, né? Ative os seus sonhos. Então, eu consegui agora ter um terceiro evento, que é para construir, de fato, antes mesmo de acontecer, todos os seus sonhos, para que eles se tornem realidade. Então, eu fiz esse evento em março de 2024. Né? Já vão fazer 2 anos aí que eu fiz esse evento. Não, minto. Foi agora. Foi na volta do Baby. Foi em março de 2025. Foi isso, vai fazer 1 ano agora. Então, são esses 3 eventos que eu tenho aí na trajetória, entre mentorias, né, treinamentos e palestras. Estamos também aí fazendo o 7º livro de coautoria, vou lançar agora em maio, com outras mulheres, Ouse Decolar, em busca dos seus sonhos. Então, estou muito feliz e grata por estar deixando um legado no mundo, com a minha história, com a minha experiência, com tudo que eu tenho construído, para que outras gerações, não só essa, mas que outras vidas também sejam edificadas e aprender com tudo que eu tenho aprendido nessa minha trajetória de vida. Então, esse é um pouquinho do resumo, né, de tudo que a Sil faz hoje e consegue entregar para a humanidade. Maravilha, Sil. Sil, você me ouve bem? Sil, o quê?
Você me ouve bem? Porque o teu som tá bem baixo para mim. Tem Amiga, hora que tá travando. deixa eu só desligar o ventilador, que eu acho que é ele que está me dando um pouquinho de barulho aqui. Me dá só um minutinho. Sem problema. Assim, é bem interessante o processo, porque eu acompanhei todo esse processo de eventos, né? Como ela falou, o próximo nível, eu fiz o primeiro e os primeiros próximos níveis, que é o evento de palestras. Eu fiz o treinamento de palestrantes com ela. Foi muito. O CIO Digital também eu fiz, que é justamente quando eu estava começando a me profissionalizar. Ela me ensinou a fazer os cursos, a estruturar os cursos, a fazer esses eventos, como eu faço aqui esse podcast, é da estrutura do CIO Digital. Eu aprendi com a Sil a fazer essas coisas. E é muito legal que assim já se passaram tantos anos e a gente continua em contato. O único que eu não participei nem foi esse último dos sonhos, mas eu vi as chamadas dele porque, assim, só para a gente introduzir o Davi, é um dos grandes sonhos da vida da Sil, é essa criança maravilhosa. Então, quando ela finalmente realizou, ela criou esse movimento para ajudar mulheres a estruturarem os seus sonhos, de que tudo é possível. Não interessa o que você esteja vivendo, as empecilhos que aconteçam, o quanto tempo leve, desde que você se estruture para isso, você se conecte com isso. Isso é muito poderoso da história da Sil, ela tem uma história muito bacana de vida, por isso que eu a trouxe aqui para a gente conhecer um pouquinho melhor, né? E conta para a gente, então, dessa questão da inteligência emocional para acessar próximos níveis, como isso te tocou, como isso veio para a tua história de vida? Amiga, eu acabei de lançar o último livro agora em dezembro, que eu contei essa trajetória de pilares primordiais que eu consegui ativar esses sonhos, né? Que eu realizei vários sonhos em uma única semana. Então, mas eu, antes de falar do final, eu vou voltar um ano antes que eu escrevi os sonhos em um evento que eu fui. E lá eu coloquei que eu queria, né, ser mamãe, que eu queria ir para a África, realizar um grande sonho de mais de 30 anos sonhando em fazer missão na África. Já estava na produção de outros livros, então eu consegui, em dezembro de 2023, conseguir realizar vários sonhos, porque além de fazer a escrita, né, as declarações, a mentalização, a comemoração, antes mesmo de realizar tudo isso, eu também faço o quadro dos sonhos. Tá? Então, eu tinha colocado o quadro dos sonhos, imagens que, de fato, foram acontecendo e eu fui me surpreendendo com tudo aquilo que eu estava vivenciando. Por quê? Não que eu já não tivesse vivido outros sonhos, já sim, né? Já tenho essa mentalidade, já tinha construído sonhos, mas esse último, né, que eu consegui colocar tudo junto no caderno, consegui colocar também na imagem, né, nas imagens. E quando foi dezembro de 2023, eu consegui realizar vários sonhos, mas antes de realizar, eu me preparei, né, tanto na questão da atividade física, eu fui fazer a academia, fui fazer as aulas coletivas, fui melhorar a alimentação. Então, eu fiz um alinhamento entre corpo, alma e espírito. Por quê? Eu fui cuidar do corpo, fui cuidar da mente, eu comecei a fazer várias meditações, fui fazer a espiritualidade ser mais próxima, né, daquilo que eu tinha como fé, fazer orações mais direcionadas para aquilo que eu queria, não só falando assim, eu quero realizar tal sonho, não, eu quero realizar, eu quero viver isso, eu quero poder caminhar aqui na praia, não, eu fazia as lives na praia, mas eu falava, né, eu quero um dia poder estar caminhando e olhar as pegadas na areia, não só as minhas pegadas, mas as pegadas de um pezinho pequeno, né, caminhando ao meu lado, que era o meu grande sonho de ser mamãe. Então, eu comecei a direcionar minha mente para essa espiritualidade, para dizer, olha, estou pronta para viver, né, tudo o que eu quero viver com essa criança, de poder viajar, poder passear, para que ele vá nas minhas palestras, né, nos eventos que eu vou produzir, que ele participe disso. Então, eu comecei a direcionar o sonho como se já fosse realidade. E isso eu escrevi nesse último livro, que eu falo sobre exatamente esses passos. O que eu tive que fazer? Mudança de comportamento, mudança de mentalidade
e uma aproximação maior com a espiritualidade, né? Que eu sempre tive fé, mas eu comecei a direcionar o que eu queria de fato através da minha fé, né? Não é, tudo posso naquele, né, que eu creio, naquele que eu creio, porém, o que que eu creio, o que que eu posso ter, né? Então eu comecei a ver que fazia todo sentido. Até que, quando foi 2023, em dezembro, estava eu pousando na África, fazendo um evento na Angola, né, um evento beneficente. Uma amiga que era angolana conseguiu levar o meu livro, que ficou pronto, de Alphaville até Angola, que ela também foi nesse projeto, então ela levou os meus livros, consegui fazer o lançamento lá na Angola. Fiz uma conexão em Portugal e a parada que eu fiz evento online em Portugal, que estava nos meus sonhos fazer evento em Portugal. Quando eu cheguei no Brasil, dias depois eu descobri que estava grávida. Então eu fui para Angola grávida sem saber, de 15 dias, fiz a missão que eu tanto sonhava, né, de estar ali com as crianças, fazendo todo aquele movimento, né, de pegar mesmo, colocar a mão na massa, construir casas, ajudar a fazer a entrega das doações que eu tinha levado. Então, e lançar livro, fazer evento em Portugal e estar grávida. Tudo em uma mesma semana, assim. Então, não era para ser surpresa, né? Mas quando caiu a minha ficha que eu fiz tudo isso em uma semana e já estava grávida e nem sabia, eu comecei a entender que fazia todo sentido a preparação que eu fiz antes. E tem um ponto, Pérola, muito importante nessa trajetória da preparação, tá? Outubro, né? Outubro de 2023, eu decidi que eu ia me auto-perdoar por algo que eu não estava conseguindo declarar para minha mãe, né? Então, eu queria contar algo para ela e não conseguia. Até que eu tomei a decisão, em outubro, pedi perdão para ela por ter ficado algum tempo sem, né, contar o que eu precisava contar, e eu me senti mais leve, me senti mais em paz, me senti mais próxima de Deus, próxima dos meus sonhos. E aí tu conta um mês depois, novembro, eu engravidei. Então, tudo que talvez estava impedindo, tudo que eu estava deixando de enxergar que era necessário, a mudança de comportamento, de mentalidade, de liberação de perdão, praticar a gratidão, tudo isso que muitas pessoas ouvem falar, mas talvez nunca tiveram na prática isso sendo vivenciado na vida delas, né? Então, eu estou aqui declarando que a inteligência emocional, nesse caso, foi colocar em prática esses 3 pilares. Alinhamento, tendo discernimento de que eu precisava manter o autocontrole, eu tinha que melhorar a minha autoestima, eu tinha que fazer a busca, aquele mergulho interno do autoconhecimento, eu tive que acionar o autocuidado, a autorresponsabilidade, o autoperdão, que são as habilidades emocionais que eu sempre falo, para que tudo isso alinhado conseguisse alcançar os meus sonhos acessando o próximo nível. Por isso que eu decidi falar um pouco desse assunto, porque eu vivi e ainda vivo, né? Hoje eu estou vivendo um novo sonho, um novo projeto, que eu ainda não declarei, mas estou na construção de um sonho de 20 anos, que eu estou vivendo toda essa fase da inteligência emocional para ter maturidade para acessar esse outro nível. E tá tudo bem, porque são fases, né? Então, é só um início aí de tudo que eu tenho vivido. É incrível. É muito importante que as pessoas não entendam. Eu falo muito sobre prosperidade. Hoje o meu foco é muito em autoestima e prosperidade. E eu falo muito que as pessoas não entendem que prosperidade ela é um alinhamento. Não é só, porque tem gente que acha que é só fazer, né? Não, eu vou fazer, eu acho que é fazer mais, mas não é fazer mais, você tem que ter uma atitude coerente com o que você quer. Coerente não só nos atos diários, mas na espiritualidade, na mente. Não é só o corpo, as pessoas pensam muito na atitude física. Eu vou fazer isso para conseguir aquilo, eu vou tomar esta atitude, dar este passo. Mas, às vezes, as pessoas não entendem que o que não está dando certo não é só o passo que tem que ser dado.
E as emoções, como é que estão? E o teu espiritual, como é que tá? E a tua autoestima, como é que ela tá? E a tua mentalidade, como é que ela tá? Se não tiver alinhado, não vai e não adianta. Você pode fazer o que for, e mesmo que às vezes se você conseguir acessar, é aquela coisa que você acessa e você perde, porque não está alinhado para sustentar aquilo, né? É importante a gente trazer isso, porque, como você falou, não é novidade o que a gente está falando. Existem muitas pessoas que falam sobre isso, mas eu acho que poucas pessoas entendem que não é só uma fala. É o dia a dia, como é que você está lidando com isso? O que você está fazendo no dia a dia que te conecta com o teu sonho? A maior parte das pessoas não vivem conectadas com o sonho, vive conectada com os problemas. E é por isso que não realiza, porque está ali conectado com aquele problema e só envolvida com problemas, ela não vai pensar, e aquilo que eu quero? Como é que eu tenho que me comportar? Como é que eu tenho que agir? Elas ficam presas no medo, na angústia, no desespero daquele problema e não se alinham com um sonho. E acham que um dia elas vão realizar e que um dia, quando elas realizarem, aí elas vão ser tudo que elas sempre sonharam em ser. Calmas, alegres, em paz e realizadas. Mas se você não trouxer isso para o agora, não realiza, né? Exato. Então, é viver no seu dia a dia com escolhas saudáveis, né? Quais são as escolhas hoje que eu estou fazendo em prol da realização daqueles sonhos? Porque não adianta querer fazer tudo né, em uma única vez, que você não vai dar conta. Não adianta prorrogar, que semana que vem, mês que vem, ano que vem eu realizo. Não. Todo sonho ele é construído diariamente com as suas decisões. Então, quais são as suas escolhas? Qual o tipo de alimentação que você vai decidir hoje para poder, talvez, quero, igual o que eu fiz, né? Eu quero engravidar. Então, quais são as limpezas que eu preciso fazer? Não só no corpo, mas na mente, né? O que eu estou consumindo, né? O que a minha mente está sendo alimentada. Então, tudo isso é diário. Então, hoje, a prosperidade, como você está falando, eu penso da mesma forma. O que eu tenho feito hoje para acessar a prosperidade mentalmente falando, que não é só a prosperidade financeira, mas é a de alma, né? O quanto que eu quero me sentir leve, me sentir próximo, me sentir eu mesma sabendo que o autocuidado comigo vai me trazer benefícios lá na frente, a ponto de eu conseguir realizar o tão sonhado, né? O que tanto tá esperado no meu coração. E sim, por que não também as finanças, né? Por que não viver uma qualidade de vida diferente, né? Onde eu possa ter não só a decisão de escolher ir ou ficar, como viagens, né? Decisão de compra, decisão de fazer uma grande festa, né? Igual a gente quer realizar as festas de aniversários, os réveillons da vida. Então, tudo às vezes depende das decisões que eu faço hoje, a construção que eu faço hoje. Então, as pessoas às vezes elas querem fazer tudo em um único momento, né? Não, vou decidir, vou lá e vou fazer. Não, o que você está fazendo antes de estar realizando tudo aquilo que está no seu pensamento, no seu coração, né? São escolhas diárias. Sim, são escolhas diárias. E uma coisa muito importante que você trouxe na fala, que as pessoas negligenciam muito, é como o autocuidado é fundamental para a gente realizar sonhos, né, Silvia? As pessoas negligenciam muito o autocuidado, deixam como um luxo, como algo supérfluo. Quando der, eu faço algo por mim. Só que enquanto você não faz algo por você, é como se você estivesse falando para o universo: eu não mereço receber isso que eu quero. Porque eu não tenho tempo nem de olhar para mim, nem de cuidar de mim. É como se você falasse isso para Deus. Você quer se alinhar com o que você acredita? Você falou, essa conexão espiritual é fundamental, porque ela te dá segurança. E eu fico pensando, quantas pessoas verdadeiramente têm essa preocupação, né, Silvia, de se alinhar com a espiritualidade no dia a dia? Porque é isso que sustenta a gente, é isso que dá paz, é isso que dá segurança. Não adianta, tipo, eu sei porque para mim também é assim. Se a gente não se conecta verdadeiramente, eu até brinco, quando as coisas começam a dar errado, é porque eu estou desconectada. Quando as coisas começam a dar errado mesmo, você fala, eu desconectei, ou a fé não tá tão alinhada assim. Porque mesmo no meio das dificuldades, quando a gente está com uma fé
muito bem sustentada, uma conexão espiritual muito boa, a gente lida com leveza. A gente vai que a gente não sofre, mas a gente lida com, ok, tá acontecendo, mas a gente vai. Agora, quando a gente desconecta, quando a gente vai pro desespero, né, quando a gente... Aí a gente vai para a preocupação intensa. E eu vejo muito isso. Quando eu atendo pessoas, que eu atendo como terapeuta e como mentora, e isso que a gente está trazendo são processos. Né? As pessoas me procuram para ajudar a prosperar mais na área financeira, né? Mas em diferentes áreas da vida. E esse momento que a gente tem que alinhar é um momento muito delicado, porque você está mudando o seu hábito. Então, você não vai acertar logo de cara. Você vai passar por uns estresses, uns embates, coisa que você vai conseguir, coisa que você não vai. E é aí que a hora que você tem que ter mais amor e mais carinho para você, para entender o que eu consigo fazer do que precisa ser feito. E o que eu não consigo fazer que está tudo bem deixar, mas que daqui a pouco eu coloco. Para também não perder o gás, como você falou, né? Se não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Se a gente for fazer tudo ao mesmo tempo, é por isso que muita gente desiste, porque não consegue ter essa inteligência emocional de falar, ok, eu estou alinhando, o que dá para fazer? E o que eu não consigo fazer também? Até alinhar direitinho com o sonho, né? E, Pérola, você falou muito da trajetória da paz. Tu contou um pouquinho dessa trajetória de ativação de paz. Porque quando você sente leveza, quando você sente o teu corpo, né, respondendo calmamente, porque até a forma de você falar muda, porque as pessoas percebem que você está como se você estivesse em plenitude, tá? Porque é muito difícil alguém desviar a tua mente quando você está focado em realizar algo. Ninguém tira você daquela direção. Porque, gente, é outra coisa que eu vou escrever no próximo livro, tá, Pérola? Só tô dando spoiler. O que eu vou escrever é o que eu vou falar aqui agora. Às vezes, as pessoas mais próximas, elas vão querer tirar você do caminho dos seus sonhos. Só que elas não sabem que elas estão fazendo isso. Elas vão te tirar de direção, né? Porque elas querem o seu bem. Elas falam que você está muito sobrecarregada, que você está trabalhando demais, que você está tendo pouco tempo para você, que você está muito empenhado naquilo que talvez não tinha tanta necessidade. Só que você está fazendo tudo isso em prol do seu objetivo. E aí vem, às vezes, as pessoas que você mais ama, que você mais convive, que você mais confia, e elas falam, não precisa disso. Não precisa seguir esse caminho. Você pode sim realizar os seus sonhos, mas não precisa tanto esforço. Não precisa ser dessa maneira. Só que você sabe que se você desviar o foco, desviar a atenção, desviar a direção, e aceitar sugestões externas, você vai se perder e não vai realizar. Então, a maturidade emocional, ela precisa ser muito ajustada internamente para que você saiba dizer os nãos. Os nãos externos, que você já tem nãos internos, né? Porque você fala, realmente está difícil, eu acho que não vai dar, esse caminho está mais complexo, está mais doloroso, está com mais pedra do que parecia estar. Eu olhei, não parecia estar com tanta dificuldade, mas agora eu estou vendo que não está sendo fácil. E aí você começa internamente, você com você. Só que se eu já tenho que lutar contra os meus nãos, né, que é uma luta muito pesada, eu tenho que entender que basta a minha luta interna, eu não vou lutar com o externo. O externo eu vou olhar para ele, vou respeitar ele e vou falar: eu sei o que eu estou fazendo, eu sinto que estou no caminho certo, então eu vou seguir. Você não vai conseguir me tirar desse foco, me tirar desse caminho. Você não vai conseguir fazer com que eu desvie, tá? Eu estou aqui e eu vou prosseguir. E olha, essa é a parte mais difícil, você lutar contra a maré, tá? E as pessoas não sabem que estão fazendo mal para você, elas acham que estão fazendo bem. Então, e contar isso em livro, eu vou detalhar mais, né? Eu vou clarear mais a mente da pessoa, porque eu vou escrever exatamente quais são as mensagens que eu recebo hoje, com muito carinho,
com muito amor, com muita atenção, com muita preocupação, mas que não faz bem, tá? Eu vou escrever as frases para as pessoas começarem a identificar, caramba, eu ouço isso também. E aí é o cuidado que a gente tem que ter para não desviar. Então, inteligência emocional nesse sentido, eu digo que tem que ser muito alinhada para que você não desvie, não se frustre, porque vai acontecer momentos que você vai acabar deixando o outro entrar na sua mente e aí você se perde. E aí, para recomeçar e dar um start de novo, é mais difícil. Muito mais, né, Sil? Você falou uma coisa que é muito fundamental e as pessoas não entendem o quanto isso é poderoso. Que é... Gente, eu sempre falo isso. Sempre falo. Você quer viver o teu sonho? Primeira coisa que você tem que ter é clareza. Clareza real do que é, detalhamento. A segunda coisa é foco. Isso é importante para você de verdade, você tem que saber o porquê, porque o que vai ter de coisa para te tirar do caminho não está escrito. E como a Sil falou, principalmente pessoas que você ama, porque essas pessoas são as que a gente dá ouvidos. É por isso que é muito perigoso. Quem tem sonho grande, a gente que tem sonho grande, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente ouve coisas, até tipo, coisas de pra que tudo isso, né, Sil? A gente ouve até pra que tudo isso? E não, já tá bom. E a gente já está projetando para crescer mais, e a pessoa fala, não, mas já conquistou bastante, para quê? Para que tudo isso? Não precisa ir além. Só que não é o sonho dela, é o meu. Só que dependendo da pessoa, se você não está emocionalmente estruturada, você para e você fala, será que não tem razão? Será que eu não estou indo demais? E quando a gente cai nessa bobagem, a gente dá uma pausa, e quando é rápido, tudo bem. Que agora que a gente já está mais assim, às vezes a gente cai, mas só não, pera, opa, volta. Agora, e quando você fica... E para você tomar o gás de volta, aí você perdeu todo o pique, toda a estrutura, e você tem que começar de novo a estruturar isso. Essa é uma das coisas mais perigosas. Você me fez lembrar de uma pessoa que eu atendi uma vez, que esta pessoa foi uma pessoa que eu fiz uma sessão com ela, que, sabe aquelas sessões que a gente faz de diagnóstico, para entender o que a pessoa quer, para dar os próximos passos. E a pessoa virou para mim e falei, olha, para você conseguir se alinhar com isso, você tem que tirar um tempo para cuidar de você. Você precisa ter esse espaço para poder estruturar. E ela virou para mim e falou, cara, eu não tenho tempo para cuidar de mim. Eu falei, como assim não tem tempo para cuidar de você? Daí, o que ela falou para mim, Silvana? Eu não tenho tempo muito para mim, porque eu estou muito ocupada cuidando dos outros. Daí eu virei para ela e falei, é por isso que se você vai, enquanto você ficar cuidando dos outros e não cuidar de você, você não vai sair daí. Não tem como. Gente, essa é a maior... Ela paralisa total. As pessoas não entendem, as pessoas confundem com ter objetivos, principalmente mulher, objetivos, autoestima e posicionamento com egoísmo, mas não, é você saber respeitar a sua identidade e sua verdade de alma. E as pessoas falam, não, tem que cuidar do outro, o outro não pode cuidar dele sozinho, a menos que seja uma doença grave, que a pessoa não possa fazer nada por ela, ou seja uma criança pequena. Mas temos a Sil aqui que tem uma criança pequena, ela está aqui. Óbvio que teve que ter todo um planejamento, não é assim do nada. Teve que ter toda uma estrutura para abrir um espaço para a gente fazer isso. Mas a Sil trabalha, a Sil tem marido, a Sil tem casa, a Sil tem filho, e ela tirou um tempo para a gente bater um papo aqui. Por quê? Porque organizando, dá para a gente encaixar as coisas. Agora, se você falar que você não tem tempo nenhum para você, é isso que está errado. É isso, por isso que enquanto continuar nesse ciclo, não vai realizar. Eu sinto muito, a gente tem que ser sincero, você não vai realizar sonho. Porque se você não para olhar para você, você não consegue nem entender o que você quer, quanto mais as ferramentas que você vai ter que dispor para conseguir realizar. Não, isso é o mais assustador. Quando encontra pessoas nesse nível, a gente já sabe que é uma escolha. Você quer realmente viver ou você quer continuar a vida que você quer? Não dá para ter os dois. Não dá. Nossa, e eu lembrei de algo, assim, bem delicado, tá? Que são comportamentos que as pessoas têm de não se cuidar através, né, da própria alimentação, o que elas escolhem no seu dia a dia, e acham que estão cuidando, né, dos outros e fazendo escolhas erradas para si, tá? Como familiares, né, que recente descobriu que está com diabetes, porque nível de refrigerante muito alto, nível de açúcar, de carboidrato, tudo que poderia estar agravando, mesmo tendo orientação, não ouviu. E assim, são pessoas emocionalmente infantis.
elas recebem orientações de que aquilo faz mal, porque são adultas, né? Que elas precisam cuidar, igual a gente fala. Poxa, eu em momento de terapia também, o que eu falo? Vai fazer atividade física. A gente sabe do grau de importância, né? Mas às vezes as pessoas falam assim, mas eu faço caminhada. Ok, já é um grande passo. Mas, além da caminhada, você está direcionando a atividade para poder perder peso, ou então melhorando a sua alimentação, cuidando da sua mente, cuidando de arejar a sua mente em determinados momentos, porque elas estão, às vezes, cuidando de outras pessoas, orientando outras pessoas, mas não estão fazendo o autocuidado, não estão cuidando de si. E acham que isso é o suficiente, né? Eu não tenho tempo para mim, igual a moça falou, né? Não tenho tempo porque eu estou sempre envolvida em cuidar de outras pessoas. Aí, esses dias, no trabalho mesmo, teve uma situação de uma jovem, né? Uma amiga praticamente da minha idade, me sinto jovem, né? Com 43, e ela teve um pico de pressão, só que teve ali uma situação no coração também, uma ardência. Só que quando eu fui perguntar se ela tinha tido algum estresse, alguma preocupação, aí ela respondeu exatamente o que você acabou de falar. A minha preocupação é tanto com os outros que eu acabo esquecendo de mim. Eu me preocupo em excesso com os outros e eu mesma estou me deixando de lado. Eu mesma não estou me priorizando. Só que o corpo grita, né? Uma hora a conta chega, uma hora ela vai te pedir pausa, tá? E aí, em alguns casos, claro, dá para você reverter o cenário, dá para ir lá, né? Começar direitinho, começar a fazer diferente, ok. Mas o que a gente ouve, e ainda teve uma outra fala dela, que ela estava tão preocupada com a filha, né? Que a filha não estava se alimentando bem, uma filha já, né, de adolescente, e por ela estar com um excesso de preocupação com essa filha, estava abalando o emocional dela a ponto de elevar a pressão. Então, o histórico não é a pressão em si, é o que antecede para que a pressão chegue no nível que chegou. Entendeu? Então, eu falo mesmo, se você cuida do seu emocional, se você cuida da sua mente, se você cuida da gestão, né? Essa gestão das emoções, se você tem isso, você minimiza impactos no seu corpo. Porque pode ser pressão, pode ser o açúcar, pode ser, né? Porque tem a diabetes emocional, então tem pessoas que têm essa fragilidade, que se estressar muito, se tiver um impacto emocional, a glicose vai, né? E ela tem os picos ali, então tem isso também. Fora as outras, né, doenças psicossomáticas que estão aí cada vez mais acometendo as pessoas porque elas não têm noção do que elas poderiam estar evitando, elas não têm essa sensibilidade de buscar esse conhecimento específico que tem tudo a ver o emocional sendo atingido lá no físico, tá? Então, tem muitos casos, né? Se for parar para contar aqui ao nosso redor, nosso convívio, a gente vê muito. Muito, no convívio e aprendendo mesmo, né? A gente vê muitas vezes, a gente que aprende pessoas, a maior parte das vezes a gente vê que o problema é um desequilíbrio emocional da pessoa. É uma forma que ela está lidando de uma maneira disfuncional com alguma coisa na vida dela que ela está vivendo que está gerando aquilo, gente. É muito comum isso. A gente vê. Nossa, eu lembro, a gente falando, eu vou lembrando de casos que você falou aqui, e eu falo isso não só a nível físico de doença, tá, gente? De prosperidade mesmo. Questões de prosperidade, o que trava o emocional. Eu já atendi uma pessoa, por exemplo, que a gente estava no processo de desbloquear a energia dela, né, para ela se alinhar. O que estava atrapalhando? É o sentimento de traição que estava atrapalhando ela de prosperar. Porque ela estava tão ligada naquele sentimento de que ela ia ser traída. E em qualquer nível de traição, que ela estava se traindo, porque ela não estava fazendo as coisas que ela precisava fazer para ela,
E ela não acreditava nos outros para poder gerar boas conexões para que o dinheiro viesse, porque as boas relações viessem. Então ela travou o fluxo, porque ela estava envolvida num emocional de traição, num padrão assim de que não dava para confiar em ninguém. E, gente, prosperidade, ela vem com a ajuda de outras pessoas. A gente não constrói as coisas sozinho. Não existe isso. A gente tem a nossa parte individual, mas a gente precisa do outro para fazer pontes para que a prosperidade venha. É que nem a Silvana. A Silvana está para escrever mais um livro. A Silvana não escreve um livro sozinha. Ela precisa de um organizador, da editora, precisa de todo um processo para que esse sonho venha no mundo. E quando você está numa vibração de traição, como é que você acha que você vai encontrar as pessoas certas para que isso seja feito sem que você passe por um estresse, para que você não leve um golpe? É isso que a gente tem que entender. As emoções, elas são termômetros e indícios do que a gente vai viver ou do que a gente está vivendo. A nossa emoção, ela fala muito sobre a nossa vida. Qual é a emoção predominante? Se a sua emoção predominante é uma coisa negativa, a tua vida não está boa. Não tem como. Porque a emoção é como se fosse um indicativo real de como você verdadeiramente está. Ela é um termômetro. Então, se a emoção está negativada, não interessa que a tua vida pareça perfeita, você não está bem. E isso vai acabar refletindo no seu dia a dia e no seu corpo de alguma forma. Pérola, eu lembrei aqui de uma live nossa sobre bloqueios emocionais, se eu não me engano, em 2020. Eu lembro que eu fiz uma live com você, eu tava em viagem, e a gente fez uma live sobre bloqueios emocionais e a gente está precisando fazer mais, hein? Porque quando você foi falando, eu fui lembrando, e aí vem vários casos na minha mente sobre bloqueios. Você puxou aí um agora da traição, o quanto que bloqueia, paralisa, e eu fiquei lembrando aqui de um caso de mentalidade de escassez. Tá? Que também bloqueia a prosperidade, porque a pessoa não se liberta do que ela aprendeu. Né? Lá no convívio, dentro de casa, na infância, comportamentos observados do que os pais faziam e elas acabaram vendo como natural, porém eram bloqueios. E isso eu estou falando também de quem? Aqui, a própria. Eu tenho um livro que fala sobre esse tipo de bloqueio, de mentalidade de escassez, né? Então, eu comento o quanto que eu observava o comportamento da minha mãe, achando natural, e eu aplicava dentro da minha casa, e depois que eu fui entender que era uma mentalidade de escassez, para que eu conseguisse destravar minha mente e falar, opa, peraí, isso aqui tem que mudar, isso aqui não existe, isso aqui não é normal, isso aqui é falta de abundância, mentalidade de abundância. E eu mudei meu comportamento porque eu identifiquei com clareza que aquilo era comportamento aprendido, tá? E não era algo natural, normal, e que as pessoas hoje né, podem fazer o mesmo e pensar o que eu posso hoje mudar na minha mente que foi aprendido que não é tão normal, tá? E um dos exemplos que eu lembrei aqui de uma paciente foi que ela, quando era criança, ia ao mercado com os pais e colocava biscoito no carrinho e os pais devolviam para a prateleira, dizendo: nós temos comida em casa, devolve isso daqui, não vamos levar, temos comida em casa. E aí, depois de um tempo, queria comer McDonald's, não, porque a gente tem comida em casa, vamos comer em casa. Até que quando chegou na fase adulta, ela tendo acesso ao dinheiro, aos tickets, o que ela fazia? Comia McDonald's dentro do banheiro, escondido, dentro de casa, que ela levava para casa na mochila, e ia para o banheiro escondido comer. Depois, o guarda-roupa cheio de biscoitos, recheado, aquilo tudo, porque isso morando com os pais ainda. Porque ela tinha a sensação de que eu tendo muitos biscoitos, eu sacio aquela vontade interna que nem sabia que era por causa de um bloqueio lá da infância, da mentalidade de escassez. Então, se as pessoas hoje não têm essa clareza de que o comportamento que ela faz hoje, que ela tem hoje, pode limitar para que ela prospere, que ela tenha uma vida livre, saudável, porque o excesso, muitas vezes, na questão da compra,
parece, aos olhos de alguns, que aquilo é saudável. Ah, isso mesmo, está feliz, compra, esbanja, gasta, né, parcela. Porém, não, pode ser algo que esteja fazendo com que ela sinta dores e, através da compra, ela entende que está saciando aquela dor, tamponando a dor. E aí, nem, ó, essa mesma pessoa, tá? Estou falando da mesma cliente. Ela tinha a sensação de prazer de colocar no carrinho online, mesmo que ela não usasse os produtos que ela comprava, maquiagem, né, cosmético em geral, pois ela tinha guardado, fechado, pois ela comprava mais, ela nem desembalava. Ela só tinha o prazer de comprar. Ela tinha que ter esse poder de compra, que ela foi limitada lá atrás. Não podia comprar o que queria. E hoje ela pode. E ela não usa. Mas ela sacia de alguma forma. Tem muito a falar sobre isso, né? Nossa, Mas muito. as pessoas não conseguem se ver livres, né? Até da prosperidade, porque está envolvida em bloqueios que estão fazendo com que ela gaste até mesmo com excesso, não consegue parar. Por quê? Porque está sempre tamponando a dor e não compra exatamente o que precisa, o que necessita e o que convém. E sim aquilo que é supérfluo, aquilo que não sacia, de fato, só sacia o momento, e ela acaba entrando num ciclo vicioso de dívida e a prosperidade não é acessada. Você falou exatamente o que me fez lembrar desse caso. Nossa, mas é muito importante porque a gente tem que fazer uma live nova sobre isso. A gente precisa, porque esse é um assunto que sempre precisa ser revisitado, porque a maior parte das pessoas elas não acessam o que querem por conta de bloqueios emocionais. Simples assim. Simples assim. É porque assim, gente, entenda uma coisa, todo excesso ele esconde uma falta. Não interessa do quê? Todo excesso de alguma coisa, um hábito, uma atitude, um pensamento, ele indica uma falta, algo que você está tentando, um buraco que você está tentando preencher, sabe? Pensamentos repetitivos. Por que você está tendo esse pensamento? O que tem por trás disso? O que você está tentando suprir? A gente está falando disso, vem também vários exemplos do que eu chamo da síndrome de boazinha, da necessidade excessiva de agradar, que a necessidade excessiva de agradar, que é o que mais mata sonhos e prosperidade de mulheres, principalmente, que eu vejo. A maior parte, você identifica que a pessoa é incrível, ela tem um potencial gigante, e a pessoa acha, não está faltando, não está faltando, mas é que ela está tão necessitada de agradar os outros, e com medo de desagradar, que ela trava completamente, ela não consegue fazer o que tem que ser feito para ela, porque se ela tomar uma posição, ela vai desagradar alguém. E aí não vai. E, gente, uma virada. Isso foi uma virada de chave para mim, tá? Porque essa era uma grande dor minha. A minha maior dor de prosperidade era justamente o medo de desagradar os outros. Esse foi uma das grandes chaves que eu tive que virar e que a gente às vezes ainda tem que tomar cuidado, porque um bloqueio emocional, se você não tá de olho ali, ele volta, gente. Não é assim, ele sumiu e nunca mais vem. Ele foi um padrão que você alimentou por muitos anos. Então, se você parar de, eu vou tomar um suco, depois eu volto, ele volta, porque tá ali. Então, esse é um padrão que faz muita diferença de a gente olhar e a gente dessa necessidade de aprovação, esse medo da rejeição, porque ele trava completamente o fluxo da vida mesmo. E a gente tem que tomar essas coisas, e as pessoas não têm consciência. Esse foi até um post que eu fiz, que eu acho que foi o post meu que mais viralizou, que foi o que eu falei, mulher boazinha não prospera. Porque as mulheres sentiram a dor. Elas sentiram a dor porque elas estão tentando ser boazinhas, mas ao mesmo tempo que elas tentam ser boas para os outros, elas não sentem que recebem o melhor da vida. É muito louco isso. E não é não ser bom, não me entendam mal, pessoas. A gente tem que sim doar, a gente tem que ajudar o próximo, mas se a gente não está fazendo pela gente primeiro e dando os limites necessários para que a nossa vida ande, para que a gente realize o nosso sonho, a gente não vai estar sendo boazinha de verdade, a gente não vai estar sendo boa de verdade, a gente vai estar tentando suprir uma falta de uma atenção, de um amor. E aí a gente vai a gente não vai estar fazendo uma coisa boa para ajudar o próximo, a gente está fazendo alguma coisa boa para receber algo em troca, é outra coisa, é outro nível, é outra questão. E aí é um outro equilíbrio ou desequilíbrio. E, Pérola, eu queria fazer um resuminho bem rápido, se você me permitir, de como conseguir
identificar os pontos, né, cruciais aí para se libertar, né, de alguns bloqueios que paralisam, que a gente, né, sabe que as pessoas precisam ter clareza, mas ó, eu sempre oriento da seguinte forma, igual você falou agora, as pessoas não têm consciência, né, do que está travando, do que paralisa, do que elas estão deixando de fazer ou fazendo muito pelo outro, enfim, não tem clareza. Então, ó, ative essa clareza, tá? Esse é o primeiro grande passo da libertação emocional. Você ter clareza do que precisa, né? Do que eu quero, do que eu vou fazer, do que eu vou sonhar, ou então qual é o meu bloqueio. Clareza. Tenha clareza, vai. Faça um momento de reflexão, busque o que você quer de fato. Clareza. Ok, segundo passo, identificou quais são as cenas que foram talvez traumáticas, quais são as situações que te paralisam, quais são os medos de realizar. Então, identifique, de fato, o que está te impedindo de acessar o próximo nível, de arrancar de vez todas as travas emocionais. Então, identificar, né? Às vezes, pode ser alguém que está, né, te diminuindo, te limitando, pode ser uma pessoa que esteja ao seu redor, pode ser os pensamentos, né, automáticos, pode ser a repetição da negatividade excessiva, né, na sua mente, no dia a dia. Quais são os padrões que você está repetindo que está te paralisando? Então, identifique. É o repertório? É a mentalidade? São pessoas? São seus comportamentos? São os ambientes? São, de repente, a forma de você lidar com a prosperidade, né? O que eu hoje decido para mim? Eu compro mais presente para os outros ou eu me presenteio também? Sabe? Então, quais são os seus comportamentos? Talvez você está sendo até injusto com você mesmo, tá? Então, identificar também é um segundo passo de libertação. Terceiro passo, Pérola, que eu já contei aqui o meu, tá? Liberação de perdão. Quais são as pessoas que você precisa perdoar? Mas, dentre três, o mais importante é, primeiro, você pedir perdão, ok. Você consegue pedir perdão por algo errado que você fez, que você, né, cometeu com a pessoa, ok. Você perdoar também. É possível você perdoar algo que te fizeram, te magoaram, te feriram? É possível. Porém, é muito necessário e o mais difícil, Pérola, é auto-perdão. De tudo que eu atendo na clínica hoje, eu vejo que é o mais difícil. As pessoas, elas já pediram perdão, elas já perdoaram, mas às vezes elas se condenam, se criticam, se punem por algo que deixaram de fazer, por anos de tentativa, por não ter feito aquela faculdade, por eu não ter aceito aquele emprego, por eu não ter feito aquela viagem, então porque eu não consigo mais sonhar, porque eu não tenho expectativa, enfim. É tanta crítica que elas se punem e elas não se perdoam, elas vivem, sabe, num universo de culpa sem fim. Ok, esse é o terceiro passo, auto-perdão. O quarto passo, gente, esse parece ser fácil, mas não é. É um dos mais difíceis. Sabe o que é? Gratidão. Como assim é difícil? Sabe por quê? Porque agradecer nos tempos difíceis não é muito fácil, é muito difícil. Quando você está passando pela prova, pela tribulação, pela tristeza, pela angústia, pela, sabe, turbulência da vida, você ser grato. Fala assim, tudo isso que eu estou passando é para acessar o próximo nível, é para viver uma nova fase, isso aqui é temporário, isso não me permite, isso não me pertence, isso aqui é aprendizado, isso aqui é um trampolim, isso aqui é um degrau, isso aqui é necessário, isso aqui é processo. Quando as pessoas entendem que agradecer, não só nos tempos bons, mas nos tempos, né, complicados da vida, esse é o quarto e grande passo para se dar. E o quinto passo, Pérola? O quinto passo é exatamente o que eu e você estamos fazendo aqui. O que eu sinto hoje, que é o transbordo, é a transparência, é tudo que eu consigo compartilhar, escrever, palestrar, deixar em podcast, deixar em live, deixar inscrito, né, o post que você fez, tudo que eu emano para o mundo, que eu consigo entregar, o que eu consigo explicar, o que eu consigo ensinar, o que eu consigo falar para o mundo, esse é um dos passos libertadores. Por quê?
Porque o fato de estar falando tudo isso, eu também estou me curando, eu também estou me libertando. E saber que outras pessoas estão tendo acesso, ou que daqui a alguns anos vai estar a gravação disponível e pessoas vão ouvir isso e vão falar, meu Deus, a minha chave virou por causa de uma fala, por causa de um podcast, por causa de um vídeo, um livro, enfim. Isso é libertador, quando você não guarda para si, quando você vive todo o processo e você fala, estou pronta para ensinar o processo. Então, que tenham mais pessoas fazendo o mesmo, né, amiga? Se libertando dos bloqueios, vivenciando novas fases, acessando novos níveis e ensinando também. 5 passos aí para aplicar hoje ainda. Hoje ainda, hoje todos os dias. Eu não sei se você viu aqui, a nossa mentorada Tati está aqui. A Tati falou aqui pra gente, prosperidade é espelho da nossa mente e merecimento. Verdade, vocês juntas é maravilhoso sempre. A Tati, ela é nossa mentorada, ela já fez programas conosco, individual e também nas nossas mentorias em grupo. Porque eu e a Su, a gente já se conhece há muito tempo, então a gente já fez parcerias em mentorias, uma da outra, tal. E foi muito bacana, por isso que a gente tem assim, a gente mudou a linha de trabalho, mudamos algumas coisas, mas a essência continua a mesma. A gente tem essa vontade de ajudar o próximo a desbloquear para que ele possa acessar o sonho que ele veio viver, acessar a verdade do mundo que ele veio viver. E é muito gratificante, a gente se conhece desde 2020, né, Sil? 2020. Desde 2020. Já evento de palestra, mentoria, a gente já fez muita coisa junto e respeitamos muito o trabalho uma da outra, e é muito legal a gente ter aqui nesse podcast, a gente ter uma mentorada nossa aqui com a gente, inclusive, né? É muito bacana isso. E é importante, assim, para finalizar a nossa fala, porque vocês, quem acompanha sabe que eu me empolgo. Se deixar, eu fico 1h30, mas assim, a gente não pode. A Sil também ama, mas a Sil tem as coisas para fazer agora, então a gente não pode estender. É importante, assim, para fechar tudo isso, ouçam muito bem esse podcast, compartilhem com pessoas, ouçam de novo, porque a gente trouxe chaves aqui que a gente ajudou a virar a vida de outras pessoas, mas que também mudaram a nossa vida. A gente não está falando de coisas que a gente leu, a gente está falando de coisas que a gente viveu na nossa vida, que a gente aprendeu a equilibrar na nossa vida e que a gente ainda equilibra na nossa vida para poder realizar os nossos sonhos e ir muito mais além, sabe? As pessoas me perguntam muito, Carola, como é que eu faço para realizar sonho? Como é que eu faço para sustentar? Porque as coisas vêm, mas vão embora. É esse o processo. O básico é o que a gente trouxe aqui. Se você não faz essa estrutura que a gente falou aqui, o seu sonho não sustenta, gente. Isso é muito real. E óbvio que é um desafio que a gente está falando. Se fosse fácil, qualquer um faria. Se fosse fácil, todo mundo realizava sonho, estava todo mundo aí. Isso é ter um posicionamento e saber o que você vai ter que abrir mão. Uma das coisas que eu tive que abrir mão é de querer agradar todo mundo. Ou eu agradava todo mundo ou eu me agradava. Esse foi o passo principal para falar, você quer realizar o teu sonho, então você vai ter que começar a desagradar, você vai ter que aceitar que você vai desagradar pessoas, porque ou você se agrada ou você agrada o mundo, não dá para fazer isso. E quem que você escolhe? Você escolhe ser verdadeira com quem? Com você, para você ter a vida dos teus sonhos independente de qualquer coisa, ou ser a boazinha que vai ser adorada porque é boa? O que você escolhe viver? Eu escolhi e falei, ok, eu vou desagradar, não vai ser gostoso. Mas eu quero ser coerente com a minha verdade. Eu quero viver a vida que eu sonho em viver. E não acordar um dia daqui a, sei lá, 20, 30 anos e falar, cara, e se eu tivesse feito uma escolha diferente? Como é que ia ser? Porque já tem existir na minha vida que eu nunca vou saber se eu tivesse feito o que ia ser. E tem coisas que não vale a pena a gente esperar. Tem coisas que a gente olha e fala, ok. Mas tem coisas que... Qual é o preço que a gente vai ter que pagar para desistir da nossa verdade? Eu não sei vocês, não tem preço que pague. Não tem preço que pague. A gente fugir da nossa verdade, não tem preço que vai pagar isso, porque quando cobrar, muitas vezes não tem volta para reconstruir, dependendo do que você deixou para trás. Tem coisa que você pode até quer resgatar, tem muita coisa que você não resgata quando você pode da verdade. Eu falo disso, me vem uma coisa para dizer, eu respeito muito a energia que vem. Gente, tem casamento que tá acabando por conta disso, tá? Porque não está sendo coerente com as verdades, com os combinados. E nem todo casamento você vai resgatar pedindo desculpa. Não vai. Porque você feriu um combinado muito importante.
Então, entenda, quando você sai da verdade, que você é a tua verdade de alma, e você programou, e você se comprometeu com outras pessoas que aquilo era uma verdade, e vocês fizeram um acordo, você rompeu isso, esquece. Vai descarrilar, vai sair do caminho. Senti de falar isso, falei, é sobre isso. Se alguém sentiu que a mensagem era para si, aproveite. E vai alinhar aí, gente. Amiga, só para finalizar também, eu vi muito o quanto que a nossa verdade, o nosso posicionamento de manter firme a nossa decisão, a nossa essência, acaba sendo inspiração. Porque a nossa força, a nossa coragem, né, ser destemida no nível de dizer não e falar, eu digo sim para mim, não ali para outros em algumas situações, é de fato um ato de coragem e acaba lá na frente as pessoas olhando, nossa, eu quero ser como você, eu quero conseguir fazer o que você faz, ser da maneira que você é, porque você sabe, não é fácil, mas você se torna referência, você se torna um espelho para que as pessoas olhem e falem assim, essa é uma mulher que realmente eu quero me guiar por ela, seguir os passos, porque ela teve coragem de realizar tal sonho, tal, né, tal evento na vida, mas tem que aprender a dizer o sim no momento certo e o não também. Então, tem tudo a ver, né, com o que a gente trouxe aqui. Então, quero te agradecer, Pérola, tá? Gratidão eterna aqui por deixar tudo isso aqui registrado. Bens. Foi um prazer, foi uma delícia. Depois a gente marca uma outra fofoca aqui, para a gente conversar um pouquinho mais, marca uma live sobre bloqueios emocionais. E para finalizar, só deixa para as pessoas as redes, onde elas podem te encontrar. Então, todas as redes, tanto Instagram, YouTube, tem vários vídeos lá de palestra, também é tudo psicóloga Silvana Cruz. E aí as pessoas conseguem ter acesso, conseguem falar comigo, me chama no direct, ou então fala com a Pérola também, quero o contato da sua amiga. Aí, Pérola autorizado, né? As pessoas que você conhece. Um beijo para a Tati, nossa mentorada transformada, que está aqui nos acompanhando, nos prestigiando, como sempre, né? Nos apoiando, nos incentivando cada vez mais entregar nossa mensagem para o mundo, porque ela sabe da transformação real vivida por ela. Então, gratidão, Tati, todos vocês que estão assistindo, que já nos acompanham, e todos que estão aí me conhecendo pela primeira vez. Uma honra estar aqui com você, tá, Pérola? Mais uma vez, gratidão, beijo no coração de todos. Beijo. E é isso, meus amores. A gente se vê semana que vem para mais um Fofocas Terapêuticas. Bora fofocar. Eu vou deixar aqui abaixo as redes da Sil também para vocês poderem ver, clicar. As minhas também, que é o Pérola Bittencourt Autoestima, nas redes que eu estou também, é assim que você me encontra. E bora viver o sonho. Um beijo, gratidão a todos que nos acompanharam até aqui. Curte, compartilha. Gratidão, Tati, por você estar com a gente. Até a próxima semana. Beijo, gratidão.